you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. Quer saber o que Joni Mitchell tem a ver com a Nova Crítica? Vem comigo! Oi, gente! Eu sou Marina Almeida, professora de inglês e de literatura, e hoje a gente está aqui para continuar os nossos estudos sobre a Nova Crítica ou o New Criticism, aquele movimento que surgiu lá nos Estados Unidos nos anos, os anos 40 e 60. No último vídeo, na parte 1, a gente começou a falar da falácia intencional. Lembra que os novos críticos, então, eles achavam que era equivocado você usar a vida do autor para interpretar um texto ou tentar descobrir qual era a intenção do autor ao escrever aquele texto. Então essa é a falácia intencional, só relembrando aqui, revisando o conteúdo com vocês. Também a gente falou no último vídeo, a gente começou a falar, na verdade, da falácia afetiva, que seria então a resposta que o leitor tem, a reação que o leitor tem ao ler um determinado texto literário. Então a gente também não poderia usar essas reações dos leitores como parâmetro para fazer a interpretação de análise de um texto literário. Eles diziam que essas reações são muito individuais, claro, depende muito da subjetividade de cada um, das suas experiências passadas, por exemplo, dos seus filtros. E aí, como é muito subjetivo, você não tem uma padronização para fazer a interpretação desse texto. Bom, e aí retomando o finalzinho da parte 1, a gente falou que, de forma muito parecida com os formalistas russos, os novos críticos, eles faziam questão de distinguir o que é a linguagem literária. O que distingue a linguagem literária da linguagem científica e da linguagem comum. Então hoje a gente vai retomar a partir desse ponto. Bom, de acordo com eles, a linguagem literária depende da conotação, ou seja, algo que a palavra sugere. Por exemplo, a palavra pai denota, ou seja, tem o sentido literal, comum e habitual de homem que gerou mais filhos, genitor, progenitor, ou homem em relação aos seus filhos naturais ou adotivos. Mas a palavra pai, ela pode ter uma conotação, ou seja, sugerir algo, como se fosse assim, autoridade, proteção, responsabilidade, etc. E aí, nesse caso, requer implicações, inferências, associações, sugestões, evocações de significado. E aí, existe uma organização da linguagem de forma a criar uma experiência estética, porque aqui na linguagem literária, o arranjo das palavras é inseparável do seu significado. Então, as partes não podem ser separadas do todo, porque elas formam uma unidade orgânica. E aí, esse é o critério utilizado pelos novos críticos para julgar a qualidade de um texto literário. Tipo assim, se um texto possui uma unidade orgânica, então todos os seus elementos formais trabalham juntos para estabelecer o tema e o significado da obra literária em si. Bom, vamos então para a linguagem científica. De acordo com eles, a linguagem científica depende da denotação, que seria o sentido literal, comum e habitual. Ela não chama para si a atenção. Ela não tenta ser bela ou evocativa emocionalmente. A linguagem científica ela é tipicamente descritiva e explanativa. E aí, por último, a linguagem comum, de acordo com eles, depende da denotação, do sentido literal, comum, habitual. Ela pode até ser expressiva, mas ela é prática. Lembra quando eu disse ainda há pouco a respeito da unidade orgânica do texto? Pois é, então, para a Nova Crítica, através dessa unidade orgânica, o texto oferecia uma certa complexidade para representar a complexidade da própria vida humana. O texto também deveria ter ordem para representar essa busca suprema, nobre, sublime de todos os seres humanos. E essa complexidade, de acordo com os novos críticos, ela era criada pelos múltiplos significados conflituosos que tem no texto. E esses significados eram resultados de 4 aparelhos linguísticos: o paradoxo, a ironia, a ambiguidade e a tensão. E a gente vai ver um por um. Vamos começar com o paradoxo, O que é o paradoxo? É uma sentença que parece contraditória, mas ela na verdade diz como as coisas realmente são. Existe aqui uma aparente falta de nexo, uma aparente falta de lógica, uma aparente contradição. É um tipo de ideia assim, meio que é absurda, mas faz sentido. E aí, para dar um exemplo, eu vou pegar aqui uma música do tipo folk da Joni Mitchell,
Essa música foi lançada em 1970 e ela se chama Big Yellow Taxi, famosérrima, para poder explicar como que funciona o paradoxo. Vamos lá. Presta atenção nessa parte. Always seem to go, and you don't know what you've got till it's gone. It takes paradise, put up a parking lot. Beleza, gente. Se a gente pegar, então, essa frase da canção aqui no refrão, né? You don't know what you've got till it's gone. Que é aquela... Em tradução livre, a gente fala assim que pra você dar valor para um negócio, você tem que perder. Você já viu esse negócio, essa frase, né? Pra você dar valor, você tem que perder. É estranho, porque aparentemente existe uma contradição. Como é que eu vou dar valor pra uma coisa na hora que eu perder ela? Mas é isso que acontece na vida, fala que não é. E aí, pra ninguém ficar triste comigo, vou dar um exemplo também de uma música brasileira do Caetano Veloso que se chama Tiranizar. Se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Você me parece dizer que os dois somos um só lugar. Quando Caetano canta, se você quiser me prender, vai ter que me soltar. Uai! Como assim? Se você quiser me prender, vai ter que me soltar. Então, existe uma aparente contradição. Mas, né, tanto o exemplo da Joni Mitchell como aqui o do Caetano Veloso, só tem verdades, né, meu bem? Não tem nada de contraditório no fim das contas, né? Pois é, aí é que tá o paradoxo. Bom, então, para os novos críticos, o paradoxo é responsável por grande parte da complexidade humana e pela complexidade da literatura que retrata essa experiência humana. Bom, vamos para a ironia. A ironia é uma figura de linguagem por meio da qual você diz o contrário do que se quer dar a entender. Tipo assim, quando eu viro para alguém e falo assim, fala mais alto aí, porque lá na esquina não estão te ouvindo, não. Na verdade, o sentido verdadeiro aqui, a gente quer que a pessoa fala mais baixo. Então, para os novos críticos, a ironia contida no texto, ou essa ciência dos múltiplos pontos de vista, protege o texto da ironia externa, da descrença do leitor. Porque a disposição das palavras, lembra que eu disse anteriormente, elas têm uma função específica, que é a de gerar o significado poético. Então, para eles, os melhores poemas eram invulneráveis a essa ironia externa, porque o próprio poema já incorporava a consciência irônica do poeta, os seus opostos, as suas atitudes complementares. Então, é a resolução dessas tensões que faz um trabalho ser bom e forte. Vamos para ambiguidade. Bom, a ambiguidade ocorre quando uma imagem, uma palavra, um evento gera dois ou mais significados diferentes. E aí, tipo assim, na linguagem cotidiana, a ambiguidade é considerada um defeito, né? Porque denota falta de claridade, falta de precisão. Porém, gente, na linguagem poética, de acordo com os novos críticos, a ambiguidade é considerada uma riqueza de profundidade, de complexidade, porque ela agrega valor ao texto. Eu vou contar uma história breve. Exemplo, só para vocês entenderem. Existe um livro que se chama Amada, da escritora afro-americana Toni Morrison, que conta a história de uma escrava que se chama Seth. O cenário é os Estados Unidos em 1873. E a Seth é uma personagem severamente traumatizada pela perda da sua filha, a quem ela mata com uma serra. Então a ênfase desse trabalho está na problemática do infanticídio, que é um momento psicologicamente traumático para ambas, mãe e filha. A Seth faz isso porque ela quer poupar os seus filhos de um destino que ela considera pior do que a morte, a escravidão. E há uma passagem no texto em que Seth é chicoteada como forma de punição e castigo. Ela fica com marcas e cicatrizes profundas nas costas todas. No texto, o narrador nos conta que essas cicatrizes tinham o formato de uma árvore, pareciam com uma árvore. E aqui a ambiguidade de sentido é gerada pelo termo árvore. Por quê? Porque a gente pode interpretar, por exemplo, como sofrimento ou resistência, porque as árvores elas vivem centenas de anos. Seth realmente sobrevive às experiências traumáticas ao longo do texto. A gente pode interpretar a árvore como um símbolo de renovação, por exemplo, porque elas se renovam na primavera e realmente é oferecido a Seth no final do romance uma chance de começar uma nova vida. Vamos falar da tensão. A tensão é união dos opostos, tipo assim, a integração do abstrato com o concreto. É a soma de todos os elementos do texto poético.
Então, é quando um poema tem significados literais, mas também metafóricos. Vou dar um exemplo. Naquele livro A Morte do Caixeiro Viajante, do Arthur Miller, ele foi até marido da Marilyn Monroe, existe uma cena bastante concreta em que o personagem do Willie é mostrado numa casa pequenininha, banhada por uma luz azul e rodeada por arranha-céus que emanam uma atmosfera nervosa, alaranjada. Simbolicamente aí você tem o símbolo do oprimido, vítima de forças que são maiores que ele mesmo. Então aqui você tem imagens concretas, são universais, mas elas também são significativas simbolicamente. E aí para os novos críticos, um texto tem realmente valor se ele tem esse tipo de tensão. Quanto maior a tensão produzida, melhor. Lembrando, né, gente, que eles não desconsideravam os aspectos sociológicos, psicológicos ou filosóficos do texto, mas eles os tratavam como elementos formais. Então a pergunta era, como que esses elementos contribuíam para a experiência estética criada pela unidade orgânica do texto? Era essa a pergunta que eles faziam a respeito desses aspectos. Eles também chamavam esse tipo de crítica, e eles faziam, né, de crítica intrínseca. E todos os outros tipos de crítica literária eles chamavam de crítica extrínseca. Por quê? Porque nesse último caso da crítica extrínseca, o crítico precisa recorrer a elementos externos ao texto para poder interpretá-lo. E eles diziam também que a nova crítica tinha uma abordagem objetiva, pois os próprios elementos formais do texto ditariam como os mesmos deveriam ser interpretados. Lembrando que esse método, gente, funcionava melhor com obras menores, tipo assim, poemas e contos. Quando eles analisavam obras muito longas, romances mais extensos, eles se detinham a um aspecto apenas do texto, um elemento formal. Então, por exemplo, eles focavam no papel do narrador, na função do tempo na obra, nos elementos imagéticos, essas coisas. Qual é a contribuição desse movimento para hoje? Bom, não se fala mais em tensão. Poucos críticos atualmente veem o texto literário como independente da história e da cultura que o produziu. Mas sim, nós prestamos atenção aos elementos formais do texto. Não importa por qual abordagem se dá a sua lente, você embasará a sua interpretação com evidências concretas do texto. E aí, em 1960, houve a sua decadência. A mesma contribuição que o movimento nos deixou também foi responsável pelo seu declínio. Mas isso a gente vai ver mais adiante, à medida que nós formos avançando nesse nosso curso de teorias críticas, ok? Bom, gente, então é isso. Eu tô muito feliz de estar fazendo esses vídeos. Eu tô adorando. Se você gostou, então deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Deixe suas críticas, os seus elogios. Se vocês quiserem também sugestão de pauta, de tema, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Gente, muito obrigada e é isso. A gente se vê no próximo vídeo, ok? Um beijo, até a próxima. Tchau.